Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Estou aqui com a minha edição do Notícias do Dia do Fim de Semana, referência e informação da grande Florianópolis. Vou mostrar aqui para o Valdir a capa desse final de semana. O Valdir Alvinegro está dando aquele close, aquele take legal. Não tem o ND na sua região? Não tem problema, Notícias do Dia você não encontra aí na Grande Florianópolis, fora da Grande Florianópolis. Todo o conteúdo que está aqui dentro está também na versão digital no ndonline.com.br. Tudo e muito mais. Você não fica desinformado nunca se você acompanha aí o ND Online. Como diariamente tem a coluna do Fábio, ele traz sempre uma foto, destacando um personagem, uma data, um local, um evento da história do esporte catarinense. O que temos hoje na foto memória, Fábio? Olha, hoje vamos resgatar um dos grandes clubes de Santa Catarina, apesar de não existir mais, é o Externato. O Externato ele é clube fundador da Federação Catarinense, ou antiga Liga Terrestres, né, de Desportos. O Externato por quê? Porque eram alunos, Mancha, que estudavam no Colégio Catarinense e não moravam lá dentro do Colégio Catarinense. E tinha o internato, que era quem morava dentro do Colégio Catarinense. Esse time aí foi campeão invicto catarinense em 1925, ali por 38. Começou a dar muita briga, aí os padres pararam com tudo e aí criaram um colegial, futsal, oriundo daí, da junção do Externato com o internato. E para quem não sabe, né, o torcedor do Figueirense diz que eu torço pro Avaí, do Avaí diz que eu torço pro Figueirense, o meu coração é externatense, esse é meu time de coração. Vou guardar esse exemplar aqui pro Fabrício levar daqui a pouquinho lá pra concentração, pra casa dele, pra ele dar uma lida, vou guardar aqui no cantinho, mas vamos dar um pulinho no Facebook antes? O pessoal tá mandando mensagem, não dá tempo de ler tanta mensagem que chega no Facebook, no WhatsApp, galera que conhece aí o telefone particular do Fábio também manda aí. O Aldenir Pleasure, revendo os gols de Brusque e Avaí, fiquei reparando na bola, essa bola deve dificultar a visão do goleiro em jogos à noite, destacando a cor da bola. Paulo Rodrigo, manda um abraço para a torcida do Leão do Sul. Tá dado um abraço, Paulo. O Edson Silvani Taparello, estamos em São Miguel do Oeste, somos Chape. Fabiano Kauski, Federação, daí reclama aqui, vale tudo. A Flávia da Rosa, manda um abraço para dona Beth, aqui do Carianos, que é a senhora fanática torcedora do Avaí. Não perdemos um programa, adoramos, tá dado um abraço, Flávio. Um abraço também pro Jocely dos Santos, ele, diretor de futebol do Avaí, né? Tá fazendo 64 anos, Jocely com certeza uma hora dessa tá dando aquela relaxada na concentração, assistindo o Clube da Bola, ó, mas o shape é de 54, tá bem, qual é tá a idade bem. dele, qual? 64. Ah, tá. É gato? É gato. É gato, é O gato. Jocely é gato, pô. Fabrício, muito se fala no futebol, tem aquelas máximas, aquelas frases do futebol, né? Uma delas diz o seguinte, que a mescla de juventude e experiência sempre dá certo. Um time bom é formado por garotos, mas tem que ter atletas experientes. Quando eu falo em garotos, entra o teu trabalho no Avaí. É mais ou menos isso ou isso é um clichêzão do futebol? Não, com certeza. Eu acho que o jogador novo, junto com um jogador mais experiente, ele adquire um conhecimento melhor, então com isso ele vai se ajudando dentro de campo e com a cobrança do próprio jogador mais velho e auxilia ele também, e com isso tira um pouco também da responsabilidade dele dentro de campo e com isso ele pode crescer. Então acho que a mescla de um pouco de juventude com mais experiência sempre é bem-vindo. Essa semana esse assunto cai muito bem, além do gol do Getúlio, do Guga, da participação dos garotos na equipe principal. O Avaí teve uma semana toda de um seminário, né, workshops, palestras sobre as categorias de base. E o Fábio lembrou bem, aí o Data Fábio sabe tudo, ele disse que o Avaí optou por essa mescla por necessidade esse ano, necessidade até econômica, Fábio. Essa questão assim, ou você tem uma cultura de trabalhar com a gurizada, como tem o Santos, por exemplo, e o torcedor é paciente lá na Vila Belmiro, até porque historicamente teve aquela primeira geração do Pelé, nos anos 70, teve aquela geração do Juari, Pita, depois teve a geração do Robinho Diego e mais tarde teve aquela geração do Neymar, então já é um processo, uma cultura. O Avaí está aplicando isso, tem tentado aplicar isso, esse ano de forma até um pouco mais grave, justamente pela questão financeira, justamente pelo caixa. Então não contrata, né? Não contrata muitos jogadores e aproveita mais a base. Mas aí, se a gente falar isso, a gente está cometendo uma injustiça com o trabalho da base que está sendo feito lá. Porque se fosse um trabalho ruim também, ninguém olharia para a base. Então existe um trabalho já, eu não sei se o Fabrício tem esse número aí, mas eu calculo aí talvez aí uns 14 garotos aí já devem ter sido convocados para as seleções de base. E fora o grande trabalho, o Avaí foi campeão do Sub-15, não me falha a memória, campeão do Sub-20,
fez uma grande Copa São Paulo, fez uma grande, Copa do Brasil e agora a Copa São Paulo de futebol de juniores. É evidente que no caso do Avaí, juntou a necessidade financeira, como juntou também a questão técnica, né? Que tem bons valores, tem bons jogadores que começam agora a render frutos. Então acho que tem que ser avaliado nesse ponto. E nesse seminário que eu acabei participando, me perguntaram, e como é que faz isso para o torcedor do Avaí ter mais paciência, nós, colegas da imprensa, termos mais paciência com o Guga, mais paciência com o Getúlio, com o Lourenço, enfim, com o Luanzinho. Eu disse, isso é uma mudança de cultura, e mudança de cultura não é da noite para o dia. Esse é um trabalho que eles que fazem o trabalho da base têm que persistir, tem que perseverar, porque daqui a pouco o torcedor sempre vai olhar a base, no caso do Avaí, ou poderia ser do Figueirense, Joinville, com outros olhos. Como olha o torcedor santista. A gente vê muito assim, por exemplo, na Europa, uma partida do profissional, antes tem a preliminar com os juniores, o torcedor faz questão de chegar mais cedo para assistir, para apoiar, mas aqui no Brasil não pode porque estraga o gramado, não pode porque o torcedor vai xingar o guri e o guri já vai ficar receoso num próximo jogo. Esse foi o assunto que nós tocamos. Primeiro que hoje existe o intercâmbio, né? Desde os 14 anos ele já joga contra o Flamengo, já joga contra o Corinthians, quer dizer, quando ele chegar profissional, para ele jogar contra o Flamengo e o Corinthians não vai mudar nada. Não tem mais nada de novo. Não tem mais nada de novo, então ele já não tem. Só que foi levantado isso, eu acho que hoje precisa, o torcedor tem que ter contato com essa base aí. Fabrício me corrige, mas eu tenho aquela informação seguinte, que a final do estadual foi lá em Chapecó, com torcida. Os meninos da Chapecoense sentiram a presença da torcida, eles ficaram assim um pouco impressionados. E depois a final aqui foi na Ressacada, com torcida do Avaí. E aí foi a vez dos meninos do Avaí sentirem um pouco essa diferença, aquele barulhinho do bumbo, de repente uma vaia, um acerto na hora que chuta. Então, eu acho que o primeiro passo foi dado, é esse intercâmbio com as equipes de fora. Falta o segundo, ter mais o contato com a torcida. Você sentiu isso, Fabrício, nos dois Sim, jogos finais? Me corrija se for. Na minha época eu jogava, eu tinha, não sei se vocês lembram, na época eu tinha o aspirante. Aspirante. Então era a maneira dos meninos da base se apresentar ao torcedor. Então tinha aquela preliminar, jogava, você encontrava às vezes um adversário, como eu jogava na Portuguesa, às vezes ia jogar contra o Corinthians, pegava uma preliminar de Corinthians e São Paulo, então a torcida de São Paulo torcia para a Portuguesa, então ficava aquele, quando o menino sentia naquele momento, mas quando ele chegava no profissional, ele já está rápido com a torcida, com tudo, então ele já não sentia tanto. Fabrício, mas aqui nós tínhamos, tá? É importante frisar isso, nós tínhamos também um aspirante, o Pereirinha jogou no aspirante lá em Lages, foi um grande ponteiro, e já tinha essa convivência. Aí depois, com essa história de gramado, não pode mexer no gramado, tem que preservar, a gente perdeu um pouco disso. Isso dificulta bastante, né? Porque não tem como o torcedor ter entidade com os próprios meninos da base. Então, quando ele chega lá, ele já chega sendo cobrado como se fosse já um jogador que já está lá há muito tempo. Isso. Então, não é assim. A gente sabe, quem trabalha ali, quem está no futebol, como vocês acompanham, é difícil o menino chegar e, como o Guga estreou já contra o Criciúma, o torcedor não tem paciência, porque ele já quer a cobrança, já quer que ele já seja o cara, e não é assim. A gente sabe que não é assim. Tem até com um apelido desse, e a verdade é o seguinte, isso acontece. O Thiago Cametá pode errar 3 cruzamentos. O torcedor vai, não, calma, ele está se adaptando. Se o Guga errar um cruzamento, aí a torcida cai em cima. Só para fechar, mas rapidinho, eu sei que o assunto foi... Eu fiz 2 finais de juniores como repórter. Como jogador? Não, como repórter. Uma foi feita fora da Ressacada. O Avaí foi campeão, 1-0, gol do Crica. Eu lembro, era o Crica, um menino, não sei se o Fabrício lembra dele. E depois, no outro ano, foi dentro da Ressacada. E aí nós fizemos também pela rádio, jogava o Roberto Firmino. Emerson Maria era o treinador do Figueirense. Foi 3-1 pro Figueirense, o Figueirense foi campeão. A diferença em jogar fora, no CT, e jogar no estádio, é abissal. É outro mundo, é outra, sabe, é outro ambiente. O Tite que confirmou o Roberto Firmino naquela lista de confirmados. Já tinha 15, agora são 16 já confirmados, outras vagas estão abertas. E tá jogando muito, menino, né? Tá jogando sim, ó. Fechando o primeiro turno, a Chape recebe o Avaí amanhã. O time quer repetir as boas atuações em casa, para quem sabe beliscar a liderança do campeonato. É uma Chapecoense com mudanças. Gilson Kleina não vai poder contar com Amaral e Fabrício Bruno. E Canteiros, será que vai estar de volta? O Canteiros, a gente fez um treino ontem com ele. Ele ainda sente, né, um desconforto, mas é um jogador que ele vai ter que superar. Vai ter que entender que vai ter que retornar com um pouco de dor, né? Difícil iniciar o jogo com o Canteiros. A Chapecoense também quer evitar surpresas desagradáveis. Para isso, toda a atenção com o adversário. É uma equipe que eles têm uma proposta defensiva, linha baixa,
eles optam, às vezes eu chego até a apostar nessa, numa transição. Eu não posso, né, preparar a minha equipe para ter só uma condição, né? A gente tem que tentar fazer o nosso papel, ter a imposição. Eu acho que isso está mostrando a nossa identidade, né? A bola parada, que já foi decisiva para a Chape no campeonato, não funcionou no jogo contra o Figueirense. Fundamento que o professor quer melhorar. Mas em meio a uma maratona de jogos, está faltando tempo para treinar. E para quem tem sentido falta de criatividade no time, Kleina afirma: o clube está buscando reforços, mas o mercado está difícil. A gente está monitorando o mercado, né? A gente está tentando, mas eu vou dizer uma coisa, teve 2, 3 atletas assim que a gente começou a abrir negociação, mas absurdos os valores, né? Tá aí, vamos pro oeste do estado conversar com o Sérgio Badá, falar com ele sobre esse jogo de amanhã, um adversário que vem buscando um lugarzinho já está entre os 3, né, mas quer estar entre os 2 que mais vão pontuar nessa competição, desfalques e novidades. Badá. Olha, Mancha, como disse o Gilson Kleina, e até fez um treino fechado agora pela manhã na Arena Condá, a gente não tem muito noção de time. Tem alguma noção, né? Mas tem algumas ausências, assim, ó, o Amaral levou o 3º cartão amarelo quando o Figueirense não joga. O Douglas saiu lesionado lá, levou uma pancada na boca, quebrou 3 dentes, vai ter que passar por tratamento, também não vai jogar. Fabrício Bruno, que não jogou lá em Florianópolis, também não treinou ontem, não sei se treinou hoje pela manhã, ninguém viu, né? Mas em princípio Fabrício Bruno também é dúvida, a exemplo do Moisés Ribeiro. E não tem ainda a volta do Canteiros, esse é o cara que faz falta, esse aí faz falta, nós estamos cansados de falar, o torcedor está cansado de ouvir, na Chapecoense até eles nem gostam muito de tocar no assunto do Canteiro, mas ele é um jogador diferenciado, ele é um jogador de qualidade. A Chapecoense sente muito a falta da saída de bola pelo meio do Canteiros, aquele passe de qualidade, aquela chegada na frente. O time fica mais solto, mais leve com o Canteiros, né? Mas, pelo jeito, ainda não é amanhã que o Canteiros vai retornar, pelo que disse aí o Gilson Kleina, né? Então, tem que saber conviver com esses problemas. Por outro lado, tem alguns outros jogadores que estão voltando do departamento médico. Osman voltou, Arturo Kaique já está jogando, embora ainda não consiga jogar tudo aquilo que a gente sabe. Tem peças de reposição, o técnico Gilson Kleina, para armar um time competitivo, né, para fazer um bom jogo contra o Avaí. A gente sabe da tradição, o Fábio fica enlouquecido quando a gente fala que é um clássico estadual, né? Mas então vamos dizer assim, é um jogo de muita tradição. Chapecoense e Avaí já disputaram títulos, o Avaí já ganhou, a Chapecoense também. O ano passado o Avaí deu um susto na Chapecoense aqui no segundo jogo da final, quando ganhou de 1-0 e quase que faz a festa dentro da Arena Condá. Então isso aí tá muito vivo na memória de todo mundo, né? E o fato bom é que vai ter a presença da torcida, que vai estar ao lado da Chapecoense para, quem sabe, incentivar na busca por mais um resultado, porque pelo que eu tô notando é isso aí. É Figueirense, Chapecoense, Avaí, porque eu tô notando é isso aí. E não adianta ficar fazendo gestinho. Ô, eu Badá, acho que tá se desenhando para isso aí. Vamos ver o que acontece. Esse ano não teve, ô Badá? Badá, esse ano não teve? O que aconteceu? Não vi na primeira rodada. Não teve. Teve na primeira rodada. Isso. Teve na primeira, ele fica me provocando, depois os torcedores de Joinville ficam bravos comigo. Ali, ó, na primeira rodada teve, né? Ele fazia assim. E vai passar uma semana. E vai passar uma semana fazendo festa porque tá em cima de mim aqui, ó. Vai passar uma semana. Ele vai botar no Facebook, tá em cima aqui, ó. Vamos falar do Joinville então? O Jack apresentou apresentou essa semana a última contratação para o estadual, e segundo a diretoria é a última mesmo, porque não tem mais dinheiro no caixa. Aquisições de jogadores agora só para a Série C do Brasileiro. Quem traz as informações do Joinville é o repórter Luan Wozniak. Depois da derrota para o Criciúma, o Joinville se prepara para enfrentar o Tubarão neste domingo em casa. A equipe vem com 2 desfalques para a partida. Dick e Evaldo estão suspensos por cartões amarelos. Helder e Lázio devem ganhar chance entre os titulares. E nessa semana o clube apresentou um novo reforço para o estadual. O goleiro Emerson, de 35 anos, ex-Paysandu, assinou contrato por 90 dias. A minha expectativa aqui é das melhores, né? É voltar, né? É muito bom. A gente tem procurado passar pelos clubes, buscar os objetivos que o clube almeja, né? E com isso, com certeza, consequentemente, os títulos. O meu objetivo é esse, é procurar, junto com a equipe,
né, ser campeão. Apesar dessa empolgação toda, Emerson deve demorar alguns dias para estrear. Isso porque ele precisa de condicionamento físico porque estava há 3 meses sem jogar. Segundo o clube, essa é a última contratação para o estadual. Novos reforços só devem chegar para a Série C do Brasileiro. A ideia é manter esse grupo e aí sim, né, a gente potencializar esse grupo ao final do campeonato estadual visando a série C, né, como eu já falei, o objetivo do acesso. A partida contra o Tubarão está marcada para amanhã às 5 horas da tarde. Jogando aqui na Arena Joinville, o tricolor nunca perdeu para o time do sul do estado. Em 6 partidas, venceu 6 vezes. De Joinville, Luan Wozniak para o Clube da Bola. Obrigado, Leão. Vamos continuar no norte do estado, conversar com o Juca Miguel. Juca, o Emerson chegou, vai recuperar a forma física, mas não pode demorar muito, né? O contrato é de 3 meses. Se demorar muito, nem joga. Mais ou menos o que aconteceu com o Lauro no ano passado, né? Ele, quando estava vindo a Joinville, sofreu um assalto cinematográfico, um assalto ao carro forte, o carro dele estava muito próximo, aí levaram o celular, documentação, ele levou uns 4, 5 dias para chegar a Joinville, chegou, contrato de 3 meses, vai cerca de 1 mês até entrar em condicionamento físico, ritmo de jogo. Ele que não joga desde novembro do ano passado. O Emerson foi ídolo no Paysandu, 165 jogos com a camisa do bicolor e é um atleta experiente, 35 anos, muita gente acaba implicando. Aquilo que o Fábio falava da base eu achei bem bacana, porque aqui no Joinville aos poucos isso está mudando, Fábio. Entrou o Matson, entrou o Persson, 2 meninos das categorias de base, mas o Matheus é aquilo. O Joinville teve vários goleiros, se o Matheus sofre, por exemplo, aquele terceiro gol, no belo chute do menino do Avaí, que o Dida tirou o braço, errou o tempo, errou a altura do gol e sofreu um gol completamente defensável, aí o pessoal por aqui já pediu o Emerson meio que a fórceps da equipe de Joinville, mas aos poucos o torcedor vai tendo consciência. Joga bem o Matheus, tem algumas falhas, como qualquer goleiro, falha de posicionamento, às vezes de saída de bola, mas o Emerson vem aí sim para ser a experiência, contrato de 90 dias, não sei, confesso sinceramente que não sei se ele vai ter tempo hábil para mostrar a sua qualidade. Que seja, quando for para entrar, que seja realmente aí pela qualidade, não pelo nome, não pela experiência. Rapidinho, só para dar uma pincelada, Joinville entra Helder na vaga de Dick e o Bruno Aguiar na vaga do Evaldo suspenso, vai fazer parceria de sistema defensivo ao lado do Lázio pelo lado esquerdo, Bruno Aguiar pelo lado direito e lá na frente deve sim jogar o Elias na vaga do Thiago Alagoano, que sofreu um pequeno entorse no tornozelo esquerdo já no início da partida contra o Avaí. De mais a mais, o Joinville Mancha não deve mesmo poupar os jogadores, vivia expectativa, o próprio Vaguinho, a gente acompanhou na reportagem, vivia essa expectativa de poupar ou não, então o Joinville deve mesmo ir com força máxima amanhã, às 5 da tarde na Arena Joinville, para manter o 100% em casa, já que passou a ponte ali, passou Barra Velha, não consegue vencer o estadual, então tem que aproveitar o fator casa e pelo menos continuar ali pertinho de Avaí, Figueirense e também Chapecoense. Legal, Juca! Olha só, recadinho que chegou agora aqui, ó. O DJ Marco, o DJ Marco, acho que é DJ, né? DJ Marco. Boa tarde, amigos. Embora Blumenau não consiga ter um estádio e nenhum time na Série A, continuamos acompanhando a cobertura da RIC. Dá uma força aí pra Rádio Blue Web, que completa 10 anos em agosto. Um abraço pra galera da Blue Web, Blue de Blumenau. O Figueirense apresentou oficialmente ontem o meia Victor Cedron, peruano, com passagens por importantes clubes do Peru, como o Aliança Lima, o Juan Aurich e a Universidade César Vallejo. E também da seleção peruana, hein? Joga na seleção. Pela primeira vez atua em um clube fora do país. Fala aí, Cedron. Sí, importante para mí como futbolista. Creo que las expectativas son las que siempre he tenido, poder estar en la selección y poder rendir al máximo, ¿no? O Figueirense significa também a manutenção do sonho de uma Copa do Mundo? Você jogar aqui, ter sequência e poder ir para a Rússia, para a seleção? De hecho, que estar en el exterior va a facilitar que yo pueda estar en la selección y poder ir a la Copa del Mundo o todo lo que corresponda a la selección, ¿no? Legal, pra gente sentir a força, o peso do futebol brasileiro, né? Ele prefere estar numa equipe aí da 2ª Divisão Nacional, que hoje é onde se encontra o Figueirense, do que até jogar no Peru. Pra ele é mais destaque estar aqui jogando no Brasil. Já que a gente tá falando no Figueira, o filho de um craque está no Figueirense, Romarinho. Filho do baixinho Romário, já balançou a rede pelo Alvinegro e disse que quer fazer história no clube catarinense. A Graziele Aguiar trocou uma ideia com ele. Chega mais, Grazi.
dono de um DNA privilegiado, filho de um cara que fez história no futebol mundial, dono de muitos títulos, entre eles o de melhor do mundo. Se eu falar pra vocês o apelido, você já vai imaginar de quem eu tô falando. Baixinho. Tô falando do Romário, mas não é com ele que a gente vai conversar. É claro, até porque o Romário hoje só fica vendo o filho de fora. Ele não está mais nos gramados. Estou falando do Romarinho, que agora está na capital catarinense, em Florianópolis, muito bem recebido aqui na capital, até porque começou com o pé direito. Ou seria com o pé esquerdo? Acho que comecei com o pé esquerdo, fazendo gol. A adaptação está sendo muito fácil, fui muito bem recebido pela diretoria, pela torcida, que sempre com muitas palavras de carinho nas minhas redes sociais, então está sendo muito fácil a adaptação, eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo. Romarinho nasceu em 1993, um ano antes do pai conquistar o Tetra com o Brasil e o prêmio de melhor do mundo. Você carrega com peso isso ou não? Não, acho que já quando eu era mais novo me atrapalhava. Eu não tinha cabeça muito boa para isso, mas hoje em dia eu sou muito tranquilo. Agora você conhece o filho do Bebeto? Conheço, Matheus. Conhece, Matheus? As famílias se conhecem, então a gente criou um laço de amizade. Obviamente você era muito pequeno quando o Bebeto fez aquele... Sim, não lembro, só vi pelo vídeo. Só pelo vídeo, né? O Matheus fala alguma coisa? Não, a gente não comenta muito disso, a gente até evita comentar sobre as coisas que nossos pais fizeram, porque as pessoas já fazem isso pela gente, né? Os feitos do pai, Romarinho só conhece por meio de vídeos. Mas em casa, o contato com a bola veio de berço. Minha mãe dizia que quando eu estava no berço com 1 ano ou alguns meses, ela botava uma bola e um barbante e eu ficava chorando e chutando a bola. Ah, é? Já estava treinando? Acho que já no berço já comecei a jogar futebol. Foi assim, incentivado, que o garoto escolheu a mesma profissão do pai. Com 6 anos que eu comecei a jogar futsal. Então, no Vasco. Então, desde novo eu gostava disso, sempre foi o que eu soube fazer e é o que eu estou fazendo e está dando certo. Assim como o pai, Romarinho foi criado nas categorias de base do Vasco. Passou pelo Brasiliense, voltou ao clube carioca, jogou no Japão. E depois de defender o Macaé e o Tupi, ganhou a melhor oportunidade da carreira. Eu espero ficar aqui no Figueirense por bastante tempo, eu quero ser ídolo daqui e fazer história. O pai está em Florianópolis e parece que deu sorte. Romarinho já balançou as redes do Figueirense. Adorei, né? 1-0, Figueira mais uma vitória, gol do Romarinho, melhor impossível. Ensinou ele? Ele não só ensinei, como ele aprendeu muito, muito bem. Ele veio nesse start aqui em Floripa com você? Ele gosta muito da cidade, agora o começo de campeonato aí, ele tava sempre que o jogo é aqui, ele vai estar acompanhando e já deu pra ver que ele é pé quente, né? Vitória do Figueirense e um gol meu. De bem com a vida, Romarinho está feliz em Floripa. Você gosta de algum lugar específico aqui na cidade? Ainda não tem meu preferido não, mas daqui a pouco eu vou ter meu restaurantezinho, que é o meu cantinho, na praia que eu vou sempre, que eu gosto de ficar pegado em algum lugar. O menino do jeito tímido carrega com orgulho as tatuagens com o nome do pai e da mãe. Meu pai, eu tenho a tatuagem dele aqui. É a assinatura dele? É a assinatura dele? Ai, que legal. E da minha mãe aqui, o nome dela. O nome da mãe. Tem que ter a mãe, né? Tem que ter, senão leva bronca. Senão ela tranca a porta e não entra em casa. Atacante como o pai, Romarinho joga um pouco diferente do baixinho. Mas Milton Cruz está mudando, o que antes parecia ser impossível. Você não tem a mesma posição que seu pai em campo, certo? Não, sempre joguei mais aberto, mas agora aqui no Figueirense eu tô jogando mais centralizado, centroavante, que eu acho que era o que ele jogava assim no final da carreira dele. E assim a bola sobrou, então eu espero continuar nessa posição. Se a gente estiver focado, estiver tranquilo, com os pés no chão, tudo vai acontecer do jeito certo. E que o pai continue assistindo, que venha ver também, que a galera tá gostando do papai visitando. Legal. Fábio Machado, rapidinho. Foi bom para todo mundo, né? Bom para o Figueirense ter a presença do filho do Romário, o Romário postando fotos, tal, dá um certo marketing, um certo auê, e bom para o Romarinho que ganha uma chance, uma oportunidade. Vamos separar, em termos de marketing foi excelente, tanto que ganha aí visibilidade por causa do Romário.
Sobre o menino Romarinho, veja bem, eu estou falando menino, porque não deve ser fácil a pressão que ele recebe por ser o filho do Romário, né? Sempre tendo aquela comparação. Imagina. Não tem como, e é difícil. Então, assim, no Figueirense ele está tendo a chance de provar que não é o filho do Romário. Ele está tendo a chance de provar que é um bom atacante. É isso. Você já enfrentou o Romário, estava me contando? Já jogou contra ele? Foi difícil marcar o baixinho? É complicado, é um baita jogador. Você estava em que time na época? Portuguesa. E o Romário era Flamengo, Vasco? Isso, Flamengo. Jogava no Flamengo. Isso. E o Bebeto também, na época que eu enfrentei, ele estava no Vasco. Foi o jogo de R$1. Foi o jogo do R$1 esse jogo aí. Tá conversando com o Fabrício. O presidente, Lembrei. Lembra? Ele cobrava R$1, devolvia se o Flamengo ganhasse. Se perdesse para Portuguesa, ele devolvia R$1. Ele devolvia R$1. E aí o Flamengo perdeu, né? 3-2 dentro do Maracanã. Jogava Marco Assunção, Rodrigo Fabre, Fabrício Bento, Romário, enfim. Um jogão. Um jogão de bola. Vamos para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o último e definitivo bloco do Clube da Bola desse sábado. Rapidinho, não sai daí não.